Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus, à noite, e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: Em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus disse: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16, NVI. Como alcançar a salvação, a principal questão da humanidade. Hoje o Evangelho ainda não foi explicado a eles. O evangelista São João escreve que um certo fariseu chamado Nicodemos veio ao Senhor à noite e teve uma conversa com ele, e Cristo, por sua vez, pregou um sermão àquele homem piedoso que ele realmente não sabia o que fazer com ele. Quanto mais ele ouvia, menos ele entendia. Esta história é pregada todos os anos. Mas como hoje é mais uma vez um momento propício, falaremos sobre isso mais uma vez. Desde que o mundo existe, os sábios que existem nele se perguntam: como alguém pode alcançar a justiça e a bem-aventurança? Esta questão tem sido discutida desde o início dos tempos e continuará a ser discutida até que o mundo chegue ao fim. Ainda hoje podemos ver quão apaixonadamente debatemos este assunto. Todos acreditam que estão em posição de julgar, mas em seu julgamento revelam sua ignorância. Esta mesma questão, como nos diz o Evangelho de hoje, Cristo abordou um homem que, falando em termos da lei judaica, era uma pessoa muito correta e bem educada. Aquele homem quer discutir o que devemos fazer e como devemos viver para sermos salvos, e ele espera que Cristo lhe dê uma resposta. Porque você, ele diz, é um mestre vindo de Deus, pois os sinais que você realiza estão além da capacidade de qualquer ser humano. Nós, fariseus, ensinamos, no reino espiritual, a lei de Moisés. Você acha que há algo melhor que você pode nos recomendar? Assim, na discussão entre os dois, surge a questão sobre as obras, isto é, a vida perfeita, a questão que diz respeito aos homens de todas as gerações. E aquele que tenta alcançar a salvação através das obras não a alcançará. Os antigos romanos já meditavam muito seriamente sobre qual era o caminho certo a seguir, sobre como, por exemplo, alguém deveria lidar corretamente com sua casa e família. Seus interesses eram direcionados para a determinação exata do que a justiça exige. Mas, ao fazê-lo, eles se meteram em um problema que não tem solução, como eles próprios tiveram que admitir: excesso de justiça, excesso de injustiça. Por quê? Porque justiça, no sentido estrito da palavra, está além do nosso alcance. É por isso que se deve buscar o caminho do meio e se adaptar às circunstâncias. Nesse sentido, também é costume dizer: ele acertou como os atiradores quando acertam o alvo, ou seja, não graças à sua pontaria, mas graças a um impacto fortuito. Pois um bom atirador e até mesmo um eventual vencedor também é aquele que chegou mais perto do alvo. Até os juristas reconhecem isso. Eles devem ficar satisfeitos se, com seu governo e administração de assuntos públicos, conseguirem impedir que alguém inflija injustiças muito grosseiras a outro, mesmo quando é impossível obter justiça e aplicar a justiça em sua forma pura rigidamente. No entanto,
Quando uma dessas pessoas equivocadas chega ao poder, ela só causa tumulto, distúrbios e dissensão. Assim, toda autoridade secular tem que se ater ao que é possível. No entanto, a razão gostaria de elevar a salvação a uma ordem política perfeita por meio da injustiça. Mas tal coisa é impossível. O que fazer então? Quase se diria que acontece como aquele que queria escalar uma montanha alta e, incapaz de fazê-lo, exclamou: Bem, ficarei aqui. No entanto, Cristo nos diz: a menos que a vossa justiça supere a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Lá no Sermão da Montanha, o Senhor explica qual é o verdadeiro cumprimento da lei, e o que significa atingir o alvo, não ficar com raiva, nem mesmo nas profundezas do coração, não cobiçar, nem mesmo em pensamento, a esposa ou as posses do nosso próximo. Ali a justiça mais perfeita é colocada diante de nossos olhos. E, no entanto, os homens acreditam que podem alcançá-la cumprindo a lei. Não queremos nem pretendemos, dizem eles, atingir o alvo exatamente. Se conseguirem fazê-lo com alguma aproximação, estão desculpados. Mas prestemos atenção ao que Cristo nos ensina: ninguém pode ver o reino de Deus a menos que tenha atingido o alvo. E no Apocalipse lemos: nenhuma pessoa impura entrará neste tabernáculo. O que então devemos fazer? Devemos também exclamar: devemos ficar aqui embaixo, não podemos subir a montanha? Nicodemos também não sabe nada além disto: sou uma pessoa justa, vivo piedosamente de acordo com a lei e ando no caminho que leva ao céu. E agora ele quer que este mestre expresse sua aprovação ou desaprovação, mesmo que ele não queira pensar sobre a última opção. Caso contrário, ele espera que o Senhor lhe responda: sim, Nicodemos, você é perfeito, e também, você já é abençoado, e os outros entrariam no reino dos céus se fizessem como você. No entanto, acontece exatamente o oposto: Cristo o faz fugir do reino dos céus. Você é certamente um bom homem. Mas a menos que você nasça de novo, sua justiça não lhe servirá de nada. O nascer de novo, está é a justiça na qual tanto insistimos em nossa pregação. Em outras palavras, Cristo não pretende rejeitar a lei, mas sim quer que ela seja cumprida. No entanto, ele diz: a maneira como você a cumpriu não tem valor. Você cumpriu a lei apenas em sua imaginação, mas não na realidade. Os 10 mandamentos são perfeitos, e eu quero que você os cumpra. Quem quiser entrar no céu deve cumpri-los. Mas com seu conceito de certo e com sua retidão, você não os está cumprindo. Não temos melhor retidão do que aquela que resultaria do meu cumprimento de tudo o que é ordenado nas 2 tábuas da lei de Moisés. Então seríamos justos, mas apenas justos de acordo com a retidão dos fariseus, e não de acordo com a retidão exigida pela lei. Segunda, somente a regeneração nos torna participantes da salvação eterna. Dizem-nos, então, ele deve nascer uma segunda vez. Isso é chocante para Nicodemos. Ele pensa em outras leis, além das leis mosaicas, como aquelas que encontramos no papado e no judaísmo farisaico. Ele espera que Cristo estabeleça novos artigos, novas leis, um código totalmente novo. Mas nada disso. Cristo não diz uma palavra sobre novas leis e estatutos. Pois o que vocês têm em termos de leis já é mais do que vocês podem manter. Mas eu as prego assim: vocês mesmos devem se tornar outras pessoas. Eu não falo de fazer ou não fazer, mas de se tornar. Você deve se tornar outro homem, você deve nascer de novo. Esta será então a justiça que atinge o alvo, a justiça sem mancha ou ruga, a justiça que ganhará a entrada no céu. Para Nicodemos, ao ouvir Jesus falar dessa maneira, certas dúvidas surgem. Estas são novas palavras para ele. Devo entrar pela segunda vez no ventre de minha mãe? Bobagem! Mas a essas bobagens Cristo acrescenta outras ainda piores: eu não digo a vocês que vocês devem nascer de novo de um pai e mãe humanos, mas da água e do Espírito Santo. Agora Nicodemos está completamente confuso. Que tipo de homem e mulher são estes, água e espírito? E como se isso não bastasse, Cristo lhe pergunta: você é um mestre de Israel e não sabe essas coisas, o que soa como uma zombaria óbvia. E sem dúvida, Cristo tem que falar assim porque o assunto é completamente novo para Nicodemos. Para explicar isso, Cristo usa uma ilustração como se dissesse a Nicodemos: você quer que eu desenhe para que você possa entender?
Mas eu lhe digo, se você não pode entender com a razão, entenda com a fé. Pois se você não acreditou quando eu lhe disse coisas terrenas, como você acreditará se eu lhe disser coisas espirituais? Nós falamos o que sabemos, e o que sabemos é a verdade, e você não acredita. Pois bem, se alguém não quer crer, que não creia. Nossa pregação, que começou nessas condições por Cristo, é baseada exclusivamente na fé. Somente com fé podemos entender regeneração pela água e pelo Espírito. O Espírito é o homem e a água é a mulher. O que isso implica, você não pode medir com sua razão. Portanto, o tema que pregamos é um artigo de boas obras ou de fé. E os papistas já aprenderam algo conosco quando dizem que com fé e graça começa a vida verdadeiramente cristã. Antes, eles falavam apenas de missa privada e invocação dos santos, agora, por outro lado, dizem que a fé realmente salva, mas não a fé sozinha, mas a fé em cooperação com nossas obras. E essa cooperação, eles sustentam, é indispensável. E eles nos criticam duramente, alegando que proibimos as obras e induzimos os homens à preguiça. No entanto, falta-lhes muito para serem tão piedosos e tão próximos da verdade quanto Nicodemos. Nunca proibimos boas obras. Além disso, se dizemos algo sobre boas obras, nosso próprio povo imediatamente fica bravo, o que é um sinal claro de que realmente pregamos sobre esse assunto. E ainda assim os papistas continuam a blasfemar contra nós. Eles ensinam, boas obras devem vir com a ajuda da fé, palavras vazias que mostram que esses professores não têm ideia do que são fé, boas obras, nascer do Espírito, nascer de Deus. É por isso que é necessário que estudemos cuidadosamente nosso texto atual, João 3:5, e outros semelhantes. Aqui fala de nascer de novo, não de fazer algo novo. Primeiro você deve plantar uma árvore, e logo também terá os frutos. Dependendo se a árvore é boa ou ruim, os frutos também serão bons ou ruins. O mesmo é verdade aqui. Nós chamamos isso de um novo nascimento, isto é, uma nova maneira de ser, uma nova pessoa, não apenas uma nova vestimenta ou novas obras. Quando eu era monge, minha vestimenta era diferente e minhas obras também. 7 horas para orações, missa, confirmação, celibato, todas essas eram outras obras, muito diferentes das minhas obras anteriores. Mas simplesmente mudar de obras não é o que conta, deixe a pessoa mudar, deixe os pensamentos e o espírito mudarem, esse é o novo nascimento. Portanto, as obras não podem ser colocadas acima da fé. Como uma criança contribui para ser concebida e nascer? Esse é o trabalho dos pais. A criança não faz nada para fazer suas pernas e todos os seus membros crescerem. Ela não é uma parte ativa nesse processo de crescimento, mas apenas uma parte passiva. Qual foi nossa contribuição nesse sentido? Onde estão as obras cooperantes? Gostaria de saber então de onde vem essa insistência de que também devemos adicionar obras, e de fato nossas próprias obras. É verdade, a mãe carrega a criança em seu ventre e lhe dá calor maternal, no entanto, não é seu trabalho que essa criatura venha a existir. Da mesma forma, somos nós que pregamos e batizamos, mas a palavra e o batismo não são nossos, apenas disponibilizamos nossas bocas e mãos. Na realidade, a palavra e o batismo são de Deus, e ainda assim somos chamados cooperadores de Deus, 1 Coríntios 3:9. É certamente uma contribuição muito modesta que fazemos. Não que contribuamos com nosso trabalho ou nossas palavras, a única coisa que contribuo quando batizo e prego é minha voz, meus dedos e minha boca. Assim, na geração de uma criança, o pai e a mãe contribuem apenas com sua carne e sangue como seus fatores, a criatura concebida não contribui absolutamente com nada, exceto que ela se deixa criar por Deus com todos os seus membros, e a mãe a carrega em seu ventre. Existe alguma razão então para eu tirar a honra de Deus e dizer que eu me gerei e que minhas próprias ações contribuíram para meu nascimento? Isso não seria um insulto a Deus? Não somos chamados seus filhos, obra de suas mãos? Se é verdade que as obras colaboram na regeneração, também me vejo obrigado a acreditar que colaborei com Deus, e isso é blasfêmia contra Ele. Mas se é verdade que nasci de novo, como Cristo diz, não tenho que colaborar com nada, mas sim permanecer quieto e passivo para que aquele que é meu Pai e Criador possa me fazer nascer de novo como seu filho. Nesse sentido, o apóstolo Paulo declara que somos uma nova criação,
criados em Cristo para boas obras. Como podemos ver, Paulo não esquece as boas obras, mas as menciona não porque tenham contribuído com alguma coisa, não porque sejam elas que produzem a nova criação, mas para que andemos nelas. Se é verdade que minhas próprias obras contribuem para que eu seja uma nova criação, posso muito bem me gabar de ser meu próprio Deus, porque a criação é obra exclusiva de Deus. Se eu colaboro, então Deus não é meu único Deus, mas eu também sou Deus. Por outro lado, se Ele é o único, eu não posso ser o mesmo, como está muito claramente declarado no Salmo: Ele nos fez, e não nós mesmos, somos seu povo e ovelhas de seu pasto. E, no entanto, algumas pessoas são extremamente tolas ao sustentar que a fé cria novos homens, mas com a ajuda de obras. Mas é completamente lógico dizer que eu me crio e sou Deus junto com Deus, para que Ele me tenha ao seu lado como um Deus associado. Assim como eu não me formei no corpo de minha mãe, mas Deus me formou, usando meus membros e o calor de minha mãe, assim na regeneração não somos convencidos por nossa própria força e obras, mas apenas pelas mãos e pelo Espírito de Deus. Consequentemente, é ilícito adicionar obras à fé, caso contrário, não é apenas Deus que me cria, mas eu sou simultaneamente com Ele meu próprio Criador. Para o inferno com um Criador que se cria. A Escritura me chama de uma nova criação de Deus, e ainda assim eu deveria atribuir a nova criação a mim mesmo? Então eu seria criação e Criador, obra e fazedor em uma pessoa. Em toda a luz, estes são pensamentos e ensinamentos diabólicos de homens cegos. Devemos observar estritamente o que o evangelista São João nos ensina aqui. Paulo também nos chama de novas criaturas. Da mesma forma, então, assim como eu não contribuo para meu nascimento corporal e minha concepção, mas sou meramente uma parte passiva e me faço gerado e criado, da mesma forma, as obras não contribuem em nada para a regeneração do homem. Se não for assim, Deus não será mais somente Deus, mas seremos Deus junto com Ele e seremos nossos próprios progenitores. Mas quando a criatura já foi gerada, e quando a criança pequena já está formada no ventre da mãe com todos os seus membros, a mãe diz: eu sinto que o pequeno bebê faz as obras que em seu estado ele pode fazer. No entanto, somente aquele já criado dá esses sinais de sua existência, e somente quando ele nasce é que ele move seus membros, e ganha vida, aprende a andar e cantar. Mas se ele não tivesse sido criado anteriormente, ele não se moveria agora. Terceira, a pessoa regenerada se manifesta como crente por meio da prática de boas obras. Nossa pregação a respeito da nova criação é, portanto, que, uma vez que fomos regenerados, devemos andar em boas obras. Neste sentido, fazemos algo, pregamos, no entanto, aqueles que são convertidos não fazem nada para se tornarem assim, uma vez que somos criação e obra de Deus, criados para que andemos em boas obras. Efésios 2:10. Estas palavras nos falam com total clareza. A semelhança com uma criatura humana é evidente. A criatura deve se separar do corpo de sua mãe, antes de ser completamente formada, ela não contribui em nada para esse fato. Por que Deus lhe deu membros? Para se mover, uma vez nascido, deve andar, ficar de pé, comer, beber, trabalhar, comandar, porque para isso nasceu. Se não fizesse nada, seria um tronco ou uma pedra. Mas deve fazer algo, para isso foi criada. Foi isso que Cristo quis dizer quando falou ao fariseu Nicodemos: vocês todos querem ser seus próprios criadores. Vocês têm a lei de Moisés e se esforçam para mantê-la. Mas não conseguirão, porque ainda não nasceram de novo, vocês não têm o Espírito Santo. Portanto, todas as suas obras são obras do velho homem. Por exemplo, vocês podem construir uma casa ou fazer um sapato, mas essas obras não têm nada a ver com o céu. Elas não são obras que conferem justiça àqueles que as fazem. Até os gentios são capazes de fazer essas coisas. Além disso, vocês trazem ofertas, circuncidam seus filhos, usam vestes sagradas, isso também está dentro do poder de qualquer pagão. Portanto, eu digo que elas são obras do velho homem, nascido apenas uma vez, isto é, do ventre de sua mãe. Mas se vocês querem fazer obras que são valiosas diante de Deus e que trazem benefício aos outros, vocês devem nascer de novo. Você, por outro lado, acredita que ao fazer obras que exteriormente parecem boas, sua entrada no céu já está garantida, mesmo que seu coração não esteja no estado certo.
mas não faça as coisas ao contrário, não comece com obras. Os papistas também são da opinião de que alguém pode merecer o céu com suas obras que acompanham a graça. Isto é um erro. Boas obras não podem ajudar de forma alguma, nem como obras que precedem a graça, nem como obras que correm paralelamente a ela, nem como obras que seguem a graça, mas tudo deve proceder do Espírito Santo e da água. Em vez de pai e mãe, eu vos darei a água e o Espírito Santo, prega Cristo. Onde isto é assim, eu posso dizer: minhas próprias obras não me criaram, nem me geraram como uma nova criação, nem podem fazê-lo, pois fui criado e gerado da água e do Espírito. Agora também é fácil testar e julgar espíritos fanáticos. Pois o que nasceu, o que já foi feito e criado, não precisa ser feito e criado. Como eles podem dizer então que obras subsequentes à graça me geram e criam? Fazer boas obras é necessário, é certo, mas não para se tornar uma nova criação por meio delas. Portanto, devemos distinguir entre fé e obras, é isso que o Senhor nos ensina aqui. Obras feitas antes da fé são condenadas como pecado. Por outro lado, as obras feitas por aqueles que já têm fé são obras preciosas e boas. No entanto, estas não servem para nos converter em homens justos, mas sim para louvar e glorificar o nosso Pai que está nos céus, Mateus 5:16, e para causar alegria aos anjos. Pois quem honra o Pai por meio de boas obras e pregação frutífera também receberá dele a recompensa correspondente. Se você não anda em boas obras, também não nasceu para elas. Efésios 2:10. Onde quer que isso seja ensinado e vivido, a verdade ensinada aqui por Cristo permanece válida em toda a pureza. Cristo diz que devemos nascer, Paulo reforça que devemos ser criados por Deus. Falando em termos de comparação com uma criatura, a criatura não se gera nem dá à luz a si mesma, mas depois de criada pode fazer obras. Da mesma forma, uma árvore frutífera dá frutos depois de ser plantada. Não se diz: se não há peras na árvore, não é uma árvore, mas sim o oposto. É por isso que a pereira cresce para que possa dar peras, para a glória e louvor de Deus Criador, e para que possamos comê-las. Assim, a obra de Deus é o que precede, e a nossa obra é o que se segue. Da mesma forma, se não houvesse ferreiro, não haveria machado, porque para o machado cortar, ele deve primeiro ser feito. Só um completo idiota poderia dizer: faça-me um machado que ajude na sua fabricação, para que, quebrando e cortando, ele se torne um machado. Primeiro o machado é feito, e só então ele pode ser usado para o trabalho a que se destina. Este assunto tem sido debatido de forma obstinada desde o início da humanidade. E este é o nosso ensinamento, no qual insistimos com toda a nossa energia, para que ele possa manter seu devido lugar na igreja e para impedir que pessoas entrem nele que atribuam um efeito a obras precedentes ou concomitantes. A criação e o nascimento devem vir primeiro, então a obra pode seguir. Nicodemos não consegue entender isso porque vive na crença equivocada de que conseguirá entrar no céu graças às suas obras precedentes. Cristo se opõe a ele com um sonoro não: a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Todos aqueles que ensinam algo contrário a este artigo são falsos mestres. Nós, no entanto, cremos e damos graças a Deus pelo fato de que no final a luz foi trazida e revelada a todos qual é o verdadeiro caminho da vida. Dê-me um novo nascimento sem nenhuma obra minha, mas somente pela palavra e pela fé. Se este for o caso, sou filho de Deus, tenho livre acesso à casa de meu Pai, e tudo o que faço é bom e aceito aos seus olhos. Se meu pé escorregar, ele me pune. Se eu sou uma boa árvore, dou bons frutos. Se a árvore está infestada de vermes nocivos, o Pai os destrói. Se eu sou um bom machado, sou apto a cortar. Se o machado produz uma falha, o Pai também pode curar essa falha. É por isso que vocês, fariseus, estão longe do alvo com suas obras anteriores, porque delas não vem nada mais do que uma justiça que é válida aos olhos do mundo, e o que acabei de dizer sobre o atirador se aplica a ela. A justiça que vem da fé atinge o alvo. Ela mira no próprio centro e penetra na vida eterna, não por nossos próprios meios, mas em união com aquele que é o mediador, de quem fala a última parte do Evangelho, João 3:14 e semelhantes. Fomos criados por ele e somos recriados por ele, por meio dele somos uma criação perfeita, embora ainda não estejamos livres de falhas e fraquezas.
Isso é chamado de falar cristamente sobre a regeneração, da qual os papistas, turcos e judeus não têm conhecimento. Estou certo, portanto, de que no Concílio I os papistas rejeitarão este artigo, uma vez que sua regra é julgar a obra de Deus de acordo com seu próprio entendimento. Mas Cristo invariavelmente sustenta, a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. É necessário, portanto, deixar de lado os próprios pensamentos, a própria sabedoria, as próprias opiniões, e ouvir apenas a palavra pela qual um novo coração é criado em você sem sua contribuição, como um novo ser no corpo da mãe. Este texto resolve a questão que tem sido debatida em todo o mundo sobre como uma vida abençoada e feliz é possível. Não há outra maneira de a justiça efetuada pela regeneração não atingir seu alvo.